é o dia da Bíblia. Comemoramos o dia da Bíblia. E nós vamos pregar a Bíblia hoje, como sempre fazemos aqui. Hoje vamos pregar nossa quinta mensagem no livro de Esther. Estamos há 5 cultos pregando sobre este livro singular de Esther. Já falamos sobre Amã, que é o vilão da história, do romance, da novela que nós temos no livro de Esther. Já falamos do rei Assuero, que promoveu uma festa, aquela festa é o símbolo da festa do mundo. Já falamos de Mardoqueu, que era um conselheiro extraordinário, um tutor, um coach, um líder na vida de pessoas. Já falamos de Ruth. E hoje vamos falar sobre um versículo que é considerado o versículo-chave deste livro. Capítulo 4 de Esther, versículo 14. Deixa eu tentar sintonizar os irmãos dentro desse texto aí. Mardoqueu é quem falou essas palavras, e ele as disse para Esther. Amã, que é conhecido no texto bíblico de Esther como o Agagita, ele vai sempre falando sobre isso. Amã, o Agagita, o escritor bíblico está dando uma senha para o seu leitor entender o que significa isto. Esse escritor tem essa maneira de escrever as coisas, dando senhas para que as pessoas, os leitores, possam entender a profundidade, a dimensão da mensagem dele, do que significa. Então, Amã tinha um plano de matar todos os judeus. Mardoqueu sabia disso, mas a rainha Esther estava no palácio e ela não sabia disso. Mardoqueu a faz saber e diz para ela: isso que nós estamos lendo aí, diz para ela que ela teria que agir. Ela teria que ter uma postura ativa, proativa. O momento dela havia chegado. Se ela não agisse, livramento viria de outra parte. Mas ela e a família dela, e não apenas os judeus morreriam, mas que ela deveria agir. Aquele era o momento de Deus para ela agir. Então vamos ler o texto bíblico? Vamos ler juntos? Muito interessante. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque eu posso esquecer, eu sinto necessidade de fazer um parênteses aqui. Primeiro, agradecer a ornamentação da igreja. Irmã Cris e o irmão Marquinhos, o esposo dela, ficaram aqui ontem até tarde da noite, cuidando disso daqui. Então, eu gostaria de registrar a minha gratidão a eles, pelo carinho que eles têm com a casa de Deus e com esse trabalho que eles realizam. Queria agradecer também a irmã Patrícia, diretora da nossa EBD, que tem trabalhado muito para que a nossa EBD tenha excelência. Ontem tivemos um treinamento à tarde aqui, começou às 3 horas, terminou cerca de 6 horas, para buscando sempre a excelência. Queremos também agradecer a irmã Rosineide, seu esposo, irmão Eustáquio, e todos que compareceram aqui
para a vigília da nossa igreja, que começou quinta-feira passada, às 18 horas e terminou às 24 horas. Entre as tantas pessoas que aqui vieram, tivemos a irmã Daiane, que foi batizada esse ano. O marido não é crente, ela tem uma filha, ela é boleira, deu um testemunho dela aqui, entrega o bolo que ela faz. Ela está presente aqui agora? Não. Ela entrega o bolo que ela faz na bicicleta dela. Fácil ou difícil? Difícil. Já tropeçou com a bicicleta dela, já caiu com a bicicleta dela, mas estava agradecendo a Deus. E poderia não vir à igreja, não vir ao culto. Crente nova, marido não é crente, não é membro da igreja, uma criança, uma menina nova, não. Tem razão para ficar em casa e pronto. Mas veio, participou, e muitas outras pessoas. Aleluias, é verdade. Testemunho. Vamos fechar o parênteses agora, vamos voltar para Esther. Então, esse livro, quase que 100% dos comentaristas acreditam que aqui nós temos a única referência a Deus. Uma referência indireta. Porque o nome de Deus não aparece nesse livro. Mas quando Mardoqueu diz, Esther, se você ficar calada, se você cruzar os seus braços, se você arrumar uma desculpinha, ou uma grande desculpa, não importa o tamanho da desculpa, se você se omitir, esteja certa que alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. A ideia é a seguinte: se você falhar, Deus não vai falhar. Se você falhar com o seu povo, se você falhar com o seu ministério, se você falhar com a sua missão, você vai ficar na história como fracassado, como uma pessoa que falhou, que arrumou desculpas para não realizar a obra, para não fazer a obra, para não estar presente. Arrume desculpas, Esther. Arrume desculpas, João. Arrume desculpas, Maria. Arrume mais desculpas. Justifique-se. Mas Deus não vai abandonar o povo dele. Deus vai sustentar a igreja dele. Deus vai sustentar a obra dele. Deus vai realizar o que ele tem planejado. Este livro fala sobre uma palavra que é conhecida no meio teológico, mas que pode e deve ser conhecida pela igreja que não vive nesse ambiente teológico, chamada providência, a providência de Deus. Providência de Deus é que Deus age. E Ele age de uma maneira visível e de uma maneira invisível. De uma maneira oculta e de uma maneira não oculta. Ele está presente. E Ele faz com que o povo dele seja sustentado. Ele providencia o que o povo dele precisa para realizar o plano dele, a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável, porque ele é fiel e bom. Então, essa providência de Deus, é a ação de Deus, sustentando o povo dele e fazendo com que a sua vontade se cumpra, por
que Ele é o soberano Senhor e fiel à sua palavra, aos seus planos. Então, Mardoqueu está dizendo para Esther: Esther, o seu momento chegou, sua hora chegou. É a hora de Deus, Esther. E você não pode ficar de braços cruzados. Você precisa de agir. Nós vamos destacar alguns pontos para que os irmãos possam meditar sobre eles, né? Primeira coisa é que esse momento pode parecer, esse momento seu, que Deus apresenta para você, ele pode parecer disfarçado em dificuldades. Porque talvez você pense que o seu momento vai chegar quando for te oferecido um trono, um grande salário, servos para, quando você tiver essas oportunidades, tudo maravilhoso, aí você vai fazer, esse era o momento que eu estava esperando. Era esse o momento. Sombra, água fresca, mordomia, alto salário, era isto. Enquanto esse momento não chegar, essa proposta, essa situação, esse ambiente não chegar, então não é o meu momento. Qual o personagem da Bíblia que viveu isto? Que teve esse momento? Em que livro vocês estão lendo que o momento seu de agir, de trabalhar, de atuar, de cumprir a missão, é o momento de sombra, água fresca, alto salário, mordomia, facilidade? Onde está isto? Onde está isto? Então nós podemos citar vários exemplos. Esther, qual foi o momento dela? Como é que foi a trilha dela? Como é que foi isto? Ela perdeu pai e perdeu mãe. Era uma menina órfã. Era uma menina pobre. Era uma menina escrava. Era uma menina num ambiente hostil a ela e aos judeus. E foi neste ambiente que Esther foi crescendo, foi desenvolvendo, foi permanecendo firme, foi sendo orientada, aconselhada, instruída e aceitando os desafios. Quando ela foi escolhida, a coisa não aconteceu de um dia para o outro, não. O texto bíblico de Esther nos diz que ela ficou anos antes de se encontrar com o rei. Em Esther capítulo 2, versículo 16, anos. Então ela não chegou lá ao posto de rainha, ao palácio, debaixo de sombra e água fresca. Não, de maneira alguma. Nem Mardoqueu, nem Moisés. Nem Davi, nem Paulo. Muitas dificuldades, muitos problemas. Então, o seu momento, ele chegou. Mas você tem que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, inteligência, sabedoria para discernir esse momento. Se você não tiver isso, você pode perder esse momento e não ser a bênção que Deus quer que você seja.
Nós vamos voltar a falar mais dessas coisas, desse primeiro ponto. Segunda coisa que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos é que esse momento seu, da sua vida, de Deus para você, ele pode aparecer para você através de pessoas que Deus vai colocar em sua vida. Esther teve Mardoqueu. Então, Mardoqueu foi esse instrumento, né? José do Egito teve aquele padeiro, aquele copeiro que tiveram um problema e José poderia ir na prisão e falar assim, olha, não me chateie com seus sonhos, não me procure, eu já estou cheio de problemas, eu quero paz, quero sossego. Mas ele vai, serve ao copeiro, serve ao padeiro, faz a interpretação dos sonhos, a ideia de servir o tempo todo, de aconselhar o tempo todo. Na história de Moisés, tem muitas pessoas que foram muito importantes. Eu gostaria de destacar, por exemplo, Arão e Ur, naquela guerra contra os amalequitas, que tem a ver tudo com Amã, o vilão dessa história. Diz-nos o texto bíblico que, na luta contra os amalequitas, diz-nos o texto bíblico que Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, e enquanto eles sustentavam, o povo do Senhor prosperava, vencia, tinha vitórias. Então, as bênçãos, Moisés se transformou num homem abençoado e abençoador, e nesse processo, duas pessoas foram muito importantes, que são Arão e Ur. Eu não tenho dúvida que eu preciso de Arão e de Ur. Nós precisamos de Arão e de Ur. As famílias, as pessoas aqui de Arão e Ur, para que tenhamos vitórias. Na história de Paulo, por exemplo, né? Paulo esteve preso algumas vezes. Nessas prisões, numa delas, Paulo encontrou um escravo fugitivo que tinha feito alguma coisa errada, escravo de Filemon. E Paulo encontra Onésimo, que é esse escravo, e fala de Cristo em prisões. Quando ele escreve a Filemon, ele diz, te envio Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O que está dizendo? Está dizendo que Paulo, Moisés, José, os homens de Deus, Daniel e outros mais, eles compreenderam o momento de Deus na vida deles, no meio das dificuldades, não é verdade? No meio dos problemas, e pessoas estavam envolvidas nesse momento aí. Quer dizer, Deus está mandando pessoas para você, gente para você, oportunidades para você, a oportunidade está, batendo a porta do seu coração, batendo a porta do seu ouvido. Classe na escola dominical, serviço aqui, serviço ali na igreja, serviço na mídia, serviço aqui, serviço ali, tantos serviços, venham trabalhar, venham. Não, eu estou ocupado. Tem um problema, estou preso. Paulo, não vou escrever nenhuma carta, escreveu 5. Na prisão. 5. Poderia falar, estou com um problema de vista, não consigo enxergar direito, não consigo ler direito. Né? Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, vejam com que grandes letras vos escrevo. Ele diz com os Gálatas, eu tive um problema na minha vista, eu sei que vocês me amam tanto, que se vocês pudessem, arrancariam seus olhos e mos dariam. Paulo fala sobre isso. Poderia ter escrito quantas cartas? 0 cartas. 0 cartas. Quantos vídeos eu poderia preparar e enviar para a igreja? Quantos? 0. Porque quantos pastores preparam um vídeo e enviam para a igreja? Quantos aqui na nossa associação? Eu não sei quantos. Mas eu poderia me acomodar e fazer isso também. Não é verdade? Você pode se acomodar também. Porque tem coisas para serem feitas aqui na igreja.
No reino de Deus, tem coisas para serem feitas na sua família, tem coisas para serem feitas na cidade, tem coisas para serem feitas no país, tem coisas para serem feitas em várias partes do mundo. Então, a primeira parte é que o seu momento, que é o momento de Deus, Deus quer que você haja, que você seja ativo, proativo, e não apresente desculpas. É agora. É hoje. Segunda coisa é que Deus pode mostrar esses momentos através de pessoas. Deus pode usar pessoas para que você tenha consciência disso. Terceira e última coisa que nós vamos colocar aqui para os irmãos é que este momento de Deus na sua vida pode parecer pequeno no início, mas ele pode se alargar, se estender. Meus irmãos, confesso aos irmãos que há 21 anos atrás, nesse mês de dezembro, estamos comemorando 21 anos que nós tivemos a graça de Deus de organizar essa igreja, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Quando chegamos aqui com a minha esposa, 21 anos atrás, não tinha teto. Não tinha teto. Se olhava para cima, o que você via? O céu. Céu. As paredes não eram concluídas até o final e não tinha emboço. O piso era barro, era chão. Não tinha nem camada de cimento. Então a pessoa chega aqui hoje e pensa que isso sempre foi assim, na verdade. Sempre foi assim. Então, o momento, a hora de Deus, que é o seu momento, pode parecer pequeno. Mas esse momento de Deus na sua vida, que pode parecer pequeno, ele pode se alargar. Você tem que ter compreensão disso, consciência disso. Porque senão você pode perder o momento, perder a hora. Eu acredito que Paulo, ele mesmo não tinha como ter, porque era humano, a dimensão enorme do seu trabalho. Escrevendo cartas na prisão, quando é que ele poderia imaginar que em São Pedro da Aldeia nós estaríamos estudando as cartas dele? Não é verdade? 2000 anos depois. Moisés. E assim vai indo. Esther. Irmãos, a coisa boa é que Esther não ficou calada. Esther não ficou inativa. Esther não apresentou desculpas. Esther colocou em risco a sua própria vida. E ela termina dizendo: se eu morrer, morrerei. Não é isso mesmo? No capítulo 4, foi isso que ela disse, não é verdade? No capítulo 4, no versículo 16, os irmãos podem ler o texto bíblico? Vamos pedir ao irmão Wesley para projetar para nós Esther 4:16. Ele vai projetar para nós.
Vamos ler juntos, por favor? Muito bem. Se perecer, perecer. Se eu perecer, eu pereci. Morri. Mas morri por uma grande causa. Por um grande propósito. Consciente da minha missão. Há pessoas que correm o risco de passarem a vida sem engajamento na igreja, na obra de Deus, na transformação de vidas, na construção de vidas, na salvação de vidas, porque está sempre se escudando em desculpas. Desculpas. Porque tem medo, talvez, medo de falhar. Esther poderia, com medo de perder a sua vida, poderia não ir, na verdade. A acomodação, acomodada ali no palácio, com as coisas do palácio, com aquela vidinha ali. Poderia perder a hora, perder o momento. É fácil ou é difícil perder a hora? Fácil. Fácil perder a hora, não é verdade? Perder o momento. Muito fácil. Pensamos que temos muito tempo, pensamos que temos todo o tempo, pensamos que amanhã virá sem problema nenhum. 2023 está batendo a porta. Não é isso mesmo? Estamos terminando 2022. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: quantos momentos você já perdeu? Quantas oportunidades Deus já te deu, falou com você? Preciso de você aqui. Vem aqui, é o coro, é este ministério, é esta área aqui da igreja, tem isso. Quantas desculpas você tem apresentado? Quanto tempo você vai continuar assim? Meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, meu trabalho, meu estudo, sei lá mais o que, meu carro, sei lá o que mais. Quais são as suas desculpas? Vai continuar assim em 2023? Ou você vai... Não, 2023 será um ano diferente. Quando o Senhor falar comigo, mostrar as necessidades, eu farei como Isaías, o profeta. Deus chamando, Deus mostrando a necessidade, o desafio, a missão, como Mardoqueu com Esther. O que Isaías disse? Eis-me aqui. O que Esther disse? Eis-me aqui. Eis-me aqui. O que você vai dizer para Deus? O que você vai falar? Qual é a desculpa que você vai apresentar? Para não vir, para não participar, para não se envolver, para não arregaçar as mangas, para não trabalhar para Cristo, fazer a obra de Cristo. Foi por isso que eu tive que abrir os parênteses aqui, para falar de pessoas que estão trabalhando, que poderiam não ter feito nada disso daqui na ornamentação. Sábado, até tarde da noite, as últimas pessoas que deixaram aqui a igreja, trabalhando. A jovem que é casada com uma pessoa que não é crente, que tem uma filhinha e que estava aqui numa vigília, e que faz pão e entrega, faz bolo e entrega bolo de bicicleta. Nós precisamos de mais Mardoqueu.
de mais Esther, que na hora certa, quando sentia assim, Deus está chamando, tem uma necessidade, e eu preciso compreender, e você precisa compreender que você é essencial, você não é descartável, Deus conta com você. Você é o Arão que vai sustentar as mãos de Moisés. Você é Ur que vai manter as mãos de Moisés em pé. Você é Arão e Ur que vai sustentar a igreja de Cristo. Então você vem, você se envolve e você sustenta as mãos que intercedem desta igreja e dos jovens e dos adolescentes e do ministério de família e dos coros da igreja e dos conjuntos e tudo mais. Então você precisa ter a consciência de que você não é descartável. Você é essencial. Você é essencial. Mardoqueu estava falando, Esther, quem sabe, Esther, que por isso, por esta razão, Deus colocou você aí. Quem sabe, José, quem sabe, Maria, que foi por isso que Deus trouxe você à Igreja Batista Sião, no dia 11 de dezembro de 2022. Para que você tomasse a consciência de que você não é descartável, você é essencial. Faça as coisas de Deus com paixão, seja sustentando os braços de Moisés, seja na prisão, seja lá na prisão como José, como Moisés, como Paulo. Isso é importante. Como aquele menino que tinha os pãezinhos e os peixinhos e que os entregou para André. Ele era essencial ou não? Essencial. Não sabemos o nome dele. Como aquela menina que foi levada com Naamã lá para a Síria. Aquela menina que falou do profeta. Da casa de Israel. Aquela menina é essencial ou não é essencial? Essencial. Acredite, Deus fez você, Deus permitiu que você nascesse, que você estivesse aqui hoje, porque você é essencial. Você precisa cumprir a sua missão, de ser bênção. E que alegria você vai ter quando perceber que você está sendo uma bênção para abençoar os outros. Está sendo abençoado, está sendo um canal, não está dando desculpas para não ser a bênção. Não está apresentando dificuldades para não ser a bênção de Deus. Para libertar o povo, abençoar o povo, brilhar a luz de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tem inúmeras lições para as nossas vidas. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos. Amém.